Olá pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e a todas que estão nos acompanhando aí. Nessa aula então, pessoal, nós vamos tratar, ainda dando sequência aí ao estudo do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, nós vamos tratar, na verdade, das infrações disciplinares, perfeito? As sanções, as infrações disciplinares previstas no Estatuto da OAB. Mas antes de eu dar início aos nossos comentários e já entrar no conteúdo preparado para a aula de hoje, eu recebi algumas perguntas e tal, algumas pessoas me procuraram, dizendo o seguinte: professor, eu quero comprar um livro de ética para estudar para a OAB, eu quero, enfim, ter um material mais denso nas minhas mãos, enfim, para me preparar melhor. Bom, como eu sempre digo, para a prova da ordem, na primeira fase ali, para a prova de ética, eu particularmente não vejo a necessidade de você adquirir um livro, ok? Acho que você consegue fazer esse estudo muito bem, treinando questões, fazendo resolução de questões e lendo a letra da lei, certo? Eu acho que é o melhor caminho aí. Mas, para aqueles que quiserem adquirir uma obra, eu vou recomendar, e é a que eu uso para as minhas aulas, tá bom? Do professor Paulo Lobo, ok? Professor Paulo Lobo, Comentários ao Estatuto da Advocacia da OAB, perfeito? Esse livro é um livro completo, ele comenta artigo por artigo, traz precedentes do STJ, do STF, traz também algumas resoluções da OAB. Então é um livro muito completo que quem quiser, então, traz, na verdade, comenta alguns provimentos internos, enfim. Quem quiser adquirir uma obra, eu recomendo Comentários ao Estatuto da Advocacia da OAB, do professor Paulo Lobo, da editora Saraiva, ok? Vocês entram no site da editora Saraiva, vocês conseguem encontrar esse livro lá. Quem quiser comprar, então, essa é a minha indicação, é a minha bibliografia base das nossas aulas, perfeito? Bom, pessoal, sem mais delongas, e vamos aí ao que interessa, na aula de hoje nós vamos tratar então das infrações e das sanções disciplinares. Então tome nota, o nosso conteúdo vai do artigo 34 ao artigo 43 do Estatuto da OAB. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar do artigo 34 ao artigo 43 do Estatuto da OAB. E aí, além do estudo do artigo 34 e do artigo 43, então veja, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, nesses artigos 34 e 43, vai trazer para nós todas as regras, na verdade, todas as informações referentes às infrações disciplinares. Vai dizer o que é uma infração disciplinar, vai dizer quais são as penas aplicadas a cada tipo de infração disciplinar, vai trazer para nós as circunstâncias atenuantes, as circunstâncias agravantes, tudo isso aqui no nosso artigo 34 ao artigo 43. E lá no Código de Ética e Disciplina, entre os artigos 55 e 69, ok? Vai estar ali disciplinado o procedimento de apuração dessas infrações disciplinares. Então eu costumo dizer que o Estatuto da OAB, aqui para nós, fazendo uma analogia à nossa disciplina de Direito Penal e Processo Penal, eu costumo dizer que o Estatuto da OAB, lá do artigo 34 ao 43, seria o Código Penal do advogado, certo? Então ele vai trazer a conduta tipificada como infração disciplinar e a sanção aplicada, ok? Não estruturado como nós temos lá no Código Penal, onde temos o preceito primário e logo em seguida o preceito secundário, mas aqui nós temos condutas tipificadas como infrações disciplinares e as respectivas sanções, perfeito? E lá no Código de Ética e Disciplina, como eu disse para vocês, do artigo 55 ao artigo 69, ok? Nós vamos encontrar todas as regras referentes ao processamento, ao procedimento de apuração. Então eu costumo dizer que o Código de Ética e Disciplina é o Código de Processo Penal e o Estatuto da OAB seria o Código Penal aqui do advogado, perfeito? Então, só para vocês conseguirem entender que nós vamos ter primeiramente a identificação das infrações disciplinares e logicamente nós vamos ter um procedimento, né,
Então, em hipótese alguma, se admite a aplicação de qualquer pena, de qualquer sanção a alguém, sem essa pessoa ser submetida a um devido processo legal, perfeito? E aí, estamos falando aqui em sanções penais em processo administrativo disciplinar. Então, numa outra aula, em outra oportunidade, nós vamos estudar o processo administrativo disciplinar da OAB. E aí sim, nós vamos estudar todos os dispositivos lá do Código de Ética e Disciplina, do artigo 55 e 69. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar somente as infrações e as sanções disciplinares, do artigo 34 ao artigo 43. Mas eu só estou comentando para vocês que, além dessas exposições, numa oportunidade futura, nós vamos estudar também o Código de Ética e Disciplina, e lá nós vamos ver o modo como se dá o processamento, né, o procedimento de responsabilização desse advogado ou dessa advogada que eventualmente venha aí a cometer algum ilícito, perfeito? Bom, seguindo, antes de qualquer coisa, é importante a gente dizer que nós, advogados, certo? E aí, quando eu digo nós, incluo vocês também, futuros advogados, estamos regidos, ok, por um regime jurídico. Então, nós devemos observar o Estatuto da OAB, o Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral da OAB e os provimentos da OAB. Então, nossa atividade da advocacia, ela é, ok, obrigatoriamente uma atividade que exige do profissional a observância de forma absolutamente responsável, ok, a observância responsável do advogado pelas normas de conduta, pelas normas éticas, ok? Então o advogado ele precisa ser, a advogada precisa ser, ok? Atento, ok? À lei. Precisa ser um guardião dos estatutos normativos. E não poderia ser diferente, portanto, com a nossa conduta profissional. Então a razão de existir, ok? Do Código de Ética e Disciplina e a razão de existir um capítulo específico no Estatuto da OAB para trabalhar as infrações e as sanções disciplinares é justamente, ok, impor ao advogado, impor à advogada a observância restrita aos normativos éticos disciplinados pela OAB. Ora, eu preciso então ter ter diretrizes éticas essenciais para toda a categoria, mas além de estabelecer qual a conduta ética é a correta, eu também preciso estabelecer sanções para que, caso o advogado, caso a advogada, ainda que tendo conhecimento da sua conduta antiética, opte por praticar uma conduta antiética, ele deve então ser responsabilizado. Ou seja, além de eu dizer, olha, advogado, advogada, você precisa se pautar por essas e essas, por essa vertente de conduta aqui. Mas se eu não trazer uma sanção pelo descumprimento, essa orientação ética vai ser simplesmente letra de lei. Letra fria que não surtirá nenhum efeito prático. Então preciso ter, além de um dispositivo trazendo o que é considerado uma postura, uma conduta ética do advogado e da advogada, eu preciso também ter no mesmo conjunto normativo sanções para que, caso você descumpra as orientações normativas relacionadas à conduta ética, você seja responsabilizado. Perfeito? E aí, é muito comum no estudo das infrações disciplinares, né, das sanções, nós começarmos a partir da leitura do artigo 34 e ali comentando cada uma dessas infrações disciplinares. Eu possuo uma metodologia diferente. Eu gosto de inverter isso. Em vez de nós começarmos pelas infrações, eu não quero que vocês decorem. Muito importante isso, sabe? Na prova da OAB, não adianta você decorar inciso por inciso. Não adianta você ler o artigo 34 e ficar decorando esse negócio de uma maneira assim contraprodutiva. Isso não vai te ajudar em nada. Então, a minha metodologia, a minha abordagem, que é um pouco diferente do que vocês podem ver em cursinhos preparatórios, em outros
em outras videoaulas que podem achar pela internet. Por quê? Eu opto por separar aqui o estudo das infrações, começando pelas sanções. Eu não vou começar pelo estudo das condutas que são faltas disciplinares. Eu vou começar pelas penas previstas no Estatuto da OAB. Então veja, em vez de começarmos com o estudo das condutas criminosas, nós começamos com as penas aplicadas. Por quê? Porque a partir do estudo das penas aplicadas, nós vamos enquadrar em cada uma dessas modalidades de penas as infrações disciplinares, em forma de conjunto, em bloco. Olha, essas infrações se enquadram nesse tipo de sanção. Essas infrações se aplicam essa sanção. E aí a gente consegue, de uma maneira bem ampla, uma maneira bem mais objetiva, ok? Passar para vocês as sanções a partir dessa perspectiva, na verdade, passar para vocês as infrações disciplinares a partir do estudo das sanções, perfeito? Então, quando a gente fala de sanção aí no Estatuto da OAB, pessoal, nós vamos então trazer para vocês algumas modalidades de sanções, ok? Então, o Estatuto da OAB possui, atenção, o Estatuto da OAB possui 4 modalidades de sanções, 4 tipos de sanções. E quais seriam elas, ok? Primeiro, a censura, ok? Então, a censura é a primeira modalidade de sanção prevista no Estatuto da OAB. Censura, perfeito? A segunda modalidade de sanção prevista no Estatuto da OAB é a suspensão. A segunda modalidade é a suspensão. Então, primeiro, censura. Segundo, suspensão. Perfeito? Terceira modalidade, a exclusão. Terceira modalidade é a exclusão. Por fim, a última modalidade de sanção prevista no Estatuto da OAB é a sanção de multa. Perfeito? É a sanção de multa. E aí, pessoal, nós identificamos que nós temos 4 tipos de penas previstas aqui no Estatuto da OAB, 4 tipos de sanções. Ok? Repetindo, censura, suspensão, exclusão e multa. Essas, então, são as penas previstas no Estatuto da OAB. E aí, para nós falarmos sobre cada uma delas, é importante, então, nós lermos em que constitui, né, cada uma dessas penas, ok? Primeiramente, pessoal, falando aí sobre a sanção, primeira sanção que nós vamos falar, a censura, ok? A primeira sanção é aplicada à censura. Vamos entender em que consiste a censura. A censura, pessoal, nada mais é do que uma advertência. Na censura, o advogado que sofre a pena de censura, ele é advertido, perfeito? Ele é advertido. E essa advertência, ok? Ela é feita de forma escrita. Então, a advogado que comete uma infração disciplinar e sofre uma pena de censura, ele é advertido no conselho seccional. E essa advertência é feita por escrito. É entregue, então, ao advogado ou à advogada uma sanção por escrito de uma advertência. Um puxãozinho de orelha. Ele sofre uma censura. Ok? E aí, pessoal, essa censura como pena, né, o artigo 36, ela diz que, no parágrafo único do artigo 36, diz que essa censura por escrito, ela pode ser convertida em uma advertência, em um ofício reservado, sem registro dos assentamentos escrito, quando presente as circunstâncias atenuantes. Ou seja, o parágrafo único vai dizer, olha, a censura, o modo como se deve ser dado é por escrito. Esse advogado ele é notificado, ele recebe essa censura. E essa censura, ela fica registrada nos cadastros do advogado, no registro. Veja, eu, enquanto advogado, tenho na OAB o meu registro, a minha inscrição. Então, toda a minha conduta profissional, se de algum modo eu cometer uma infração disciplinar,
a pena que for aplicada a mim, ela vai ficar registrada lá nos meus registros, lá no meu registro na OAB, na minha inscrição na OAB, ok? É como se fosse ali é como se fosse a sua ficha de antecedentes criminais, né? Então, a partir do momento que eu cometo uma infração, isso fica registrado na minha inscrição na OAB. Eu tendo um registro, eu não sou mais primário. Faça uma analogia à ficha de antecedentes criminais. Eu deixo, portanto, de possuir primariedade. E aí o parágrafo único do artigo 36 diz que, olha, para a gente evitar, então, essa sanção por escrito, que vai obrigatoriamente ser registrada na inscrição do advogado e da advogada, nós podemos substituir a pena de sanção por uma advertência oral em gabinete. Ele é convidado, ele é chamado, intimado para comparecer em determinada hora e data em um local reservado, e ali ele vai tomar uma sanção, vai tomar uma advertência ali de forma oral, enfim, e isso não vai ficar registrado na inscrição dele na OAB. Então veja, qual o requisito que se exige, na verdade, qual o único elemento que se exige para que a gente possa converter a censura pela advertência? É a primariedade. Então, quando o indivíduo ele tiver presente, por exemplo, qualquer circunstância atenuante, aí que eu citei a primariedade, ok? Outra circunstância atenuante, ele tem um cargo na OAB, enfim, ele vai então poder substituir a censura pela advertência. Perfeito? Entendido então, a censura, ela é a advertência feita por escrito, a admoestação feita ao advogado por escrito e fica registrada nos assentamentos do advogado. A censura pode ser substituída pela advertência e aí não vai resultar em anotação nos assentamentos do advogado quando presente qualquer das circunstâncias atenuantes que nós vamos estudar mais à frente. Perfeito? Bom, agora a próxima conduta nossa, a nossa próxima pena, sanção que eu queria comentar com vocês é a pena de suspensão, ok? A pena de suspensão que está prevista no artigo 37 do Estatuto da OAB. A suspensão, ela acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Ok? Então, atenção. O parágrafo 1º do artigo 37, estamos tratando agora da suspensão, diz que a suspensão ela acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional pelo prazo mínimo de 30 dias, ok? 30 a 12 meses, ok? Então, atenção, via de regra, a pena de suspensão dura de 30 dias a 12 meses. Mas atenção, o parágrafo 2º traz para nós, ok? Traz para nós o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, traz para nós duas exceções onde a pena de suspensão poderá durar mais do que 12 meses. Vamos entender? E aí vai dizer o seguinte, parágrafo 2º do artigo 37. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com a correção monetária. Vamos lá? O inciso 21 e inciso 23 do artigo 34 trata ali de duas infrações disciplinares graves. Primeiro, inciso 21, constitui infração disciplinar, artigo 34, inciso 21, artigo 34, constitui infração disciplinar o advogado que recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Ou seja, o advogado que recebe valores em nome do seu cliente. E aí o cliente pede que o advogado preste conta desses valores e o advogado se recusa injustificadamente, ele sofre a pena então aí de suspensão. Ele sofre a pena de suspensão. E aí o parágrafo
Segundo, vai dizer que essa suspensão vai perdurar enquanto ele não preste contas ou devolva o valor integralmente para a vítima, para o cliente dele. Seguindo a segunda exceção do inciso 23, também aplica-se a sanção de suspensão ao advogado que deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB depois de regularmente notificado a fazê-lo. Então, a segunda exceção aqui à pena de suspensão, que vai então permitir que essa pena seja superior a 12 meses, é quando o advogado ou a advogada deixar de pagar ali, ok, as suas obrigações na OAB, pagar, por exemplo, a sua anuidade. Então imagine que o advogado está inadimplente com a OAB durante aí, sei lá, 8 meses, 9 meses, ele é notificado e ele não paga a sua anuidade. Então ele pode sofrer a pena de suspensão. E aí nessas hipóteses que eu acabei de ler, do inciso 21, que ele negar a prestar contas, ou do inciso 23, que ele estiver inadimplente com a OAB, a suspensão vai durar até que ele satisfaça integralmente a dívida, seja junto à OAB, seja ao seu cliente, inclusive aí com a correção monetária. Perfeito? Seguindo, o parágrafo 3º do artigo 37 vai dizer o seguinte, olha, na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de reabilitação. Vamos lá para o inciso 24 do artigo 34. O inciso 24 do artigo 34, ele vai dizer o seguinte, consiste então, falta, infração disciplinar, incidir em erros reiterados que evidenciem a sua inépcia profissional. Então, o inciso 24 do artigo 34 está falando daquele advogado, daquela advogada que reiteradamente dá demonstrações de inépcia profissional. É um advogado, é uma advogada que não possui capacidade mínima para advogar, ok? O advogado que comete erros grosseiros reiteradamente, advogado que vive perdendo prazo, advogado que falta em audiência, advogado que não dá retorno para o seu cliente, advogado que não consegue fazer uma petição compreensível, razoável. Imagina um advogado que comete vários erros grosseiros de português, que por exemplo, invoca a aplicação de artigo de lei, de dispositivos legais que já foram revogados. Imagina a situação, um advogado ajuiza uma ação utilizando como fundamento o Código Civil de 1916, certo? Utilizando o Código de Processo Civil de 1973, invocando teses jurídicas absolutamente desarrazoadas, ultrapassadas, superadas. Veja, esse advogado, ele dá clara demonstração que ele é um profissional inepto, um profissional despreparado, incapaz de defender, de postular em juízo interesses de terceira pessoa. Nessas situações, então, esse advogado poderá tomar a pena de suspensão. E aí essa suspensão dele vai durar até que ele dê provas, ok, de que ele está apto ao trabalho, ou seja, a reabilitação profissional dele. Ele vai ter que passar por um procedimento de reabilitação, ok? Comprovar que ele possui capacidade técnica para advogar. Imagine, é difícil de se imaginar uma advogada ser suspensa, ser impedido de advogar, porque é inepto profissionalmente, né? Inepto profissionalmente, não consegue trabalhar, não consegue ali exercer a sua atividade de forma proveitosa, de forma técnica, enfim. Perfeito? Então, atenção. Regra geral, a suspensão vai durar de 30 dias a 12 meses. E aí nós temos, então, 3 exceções. A exceção do inciso 21, quando o advogado deixar de prestar contas ao cliente quando for exigido. Inciso 23, do artigo 34, quando o advogado deixar de pagar a anuidade, pagar os compromissos juntos à OAB, ele poderá ser suspenso e só vai voltar a advogar quando ele pagar a dívida dele.
E inciso 24 do artigo 34, quando então o advogado der claras demonstrações de inépcia profissional, ele então ficará suspenso da OAB. Então nessas três hipóteses, pessoal, a sanção de suspensão pode durar mais tempo do que 12 meses. Então atenção, regra geral, a sanção dura 12 meses, com essas três exceções que nós trabalhamos. Inciso 21, inciso 23 e inciso 24 do artigo 34 do Estatuto da OAB. Perfeito? Bom, a próxima sanção que nós vamos trabalhar agora é a sanção de exclusão. A exclusão, ela está prevista, pessoal, no artigo 38, ok? Ela está prevista no artigo 38. Em que consiste a pena de exclusão? A exclusão, pessoal, ela ocorre, ela vai resultar, ok, na expulsão do advogado OAB. Ele é excluído dos quadros da OAB. Então ele deixa de ser advogado. Olha quão grave que é a pena de exclusão. Okay? O advogado ele deixa de ser advogado, ele é excluído. Diferente da suspensão, onde o advogado ele tem interrompido por um prazo determinado, ele temporariamente a sua atividade, na exclusão ele deixa de ser advogado. Ok? E aí o artigo 38 vai dizer o seguinte, olha, a exclusão ela vai ser aplicada ao advogado que for então punido 3 vezes com a pena de suspensão. Ok? Ou seja, se você tomou 3 suspensões, a próxima pena aplicável é a exclusão. Eu gosto de usar aqui o exemplo da escola, né? Então veja, na escola, se você tomou 3 ocorrências, você toma uma suspensão, não era isso? 3 ocorrências, uma suspensão. Se você tomar 3 suspensões, geralmente você é expulso da escola, não é isso? Então a gente gosta de fazer essa analogia aqui no estudo das sanções disciplinares. Então a exclusão é aplicável quando o advogado, quando a advogada, já por 3 vezes ele então é reincidente, ok? Por 3 vezes ele sofreu a pena de suspensão, ok? Também o advogado ele vai sofrer a pena de exclusão nas infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. A gente vai analisar melhor daqui a pouco, eu vou organizar com vocês isso aí, perfeito? E aí, em relação à aplicação da pena de exclusão, pessoal, é importante dizer que para a aplicação da exclusão é necessário a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, ok? Ou seja, o Conselho de Ética seccional, onde o advogado esteja ali inscrito como advogado, ok? No Conselho Seccional dele, para que ele seja excluído, é necessário a manifestação de 2/3 dos membros, ou seja, a maioria aí qualificada. Okay? Então, 2/3 dos membros do Conselho Ético Disciplinar tem que votar pela exclusão. Se não ocorrer a manifestação de 2/3, esse advogado não pode então sofrer a exclusão. Então, atenção, qual é o requisito exigível para a aplicação da pena de exclusão? A reiteração da pena de suspensão por 3 vezes, e a aprovação de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Atenção para isso aí, no artigo 38. Perfeito? E por fim, pessoal, a última sanção prevista para nós aí é a pena de multa, que está prevista lá no artigo 39. Ok? Então a multa, pessoal, ela é uma sanção que pode ser aplicada cumulativamente à censura ou suspensão, e se houver circunstâncias agravantes. Perfeito? Então a multa é uma sanção acessória. Nós nunca teremos a multa aplicada como pena isoladamente. A multa sempre será acessória. E ela vai sempre acompanhar a pena, ok? A pena de censura ou a pena de suspensão. Então, atenção, a multa é uma pena acessória e sempre vai acompanhar a pena de censura e a pena de suspensão, vírgula, se existirem circunstâncias agravantes. Então a multa somente será aplicada de forma cumulativa com a censura ou suspensão se houver circunstâncias agravantes. E onde estão as circunstâncias agravantes? Lá no parágrafo único do artigo 40 do Estatuto da OAB. As circunstâncias agravantes estão no artigo 40, parágrafo único do Estatuto da OAB. Perfeito? Então vamos ler lá o artigo 39 para a gente poder entender em que constitui a pena de multa. A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade
e o máximo de seu décuplo é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão em havendo circunstâncias agravantes. Então, qual é o valor da multa? O valor mínimo é o valor de uma anuidade, até 10 vezes o valor de uma anuidade. Imagine que a anuidade seja R$1.000. Então, o valor mínimo da pena de multa é de R$1.000. Até vezes 10, ok? Até R$10.000 aí o valor da pena de multa nessa nossa simulação, considerando a anuidade no valor de R$1.000. Perfeito? Então, de novo, o artigo 39 diz a multa variável entre o mínimo, correspondente ao valor da anuidade, e o máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Então, atenção, a multa só será aplicada se existirem circunstâncias agravantes. E onde estão as circunstâncias agravantes? Parágrafo único do artigo 40 do Estatuto da OAB. Perfeito? Bom, nós vimos então as 4 modalidades de sanções disciplinares. E agora, para nós identificarmos quais as infrações, ok? Nós vimos as sanções, agora o artigo 34 vai trazer para nós quais são as sanções e as infrações disciplinares, ok? As infrações disciplinares, as condutas consideradas então como antiéticas perante o Estatuto da OAB, perfeito? E aí, para a gente organizar o nosso raciocínio, qual foi a primeira modalidade que nós trabalhamos? Foi a censura, perfeito? Então a censura, pessoal, ela vai ser aplicada nas hipóteses do inciso 1 a inciso 16 do artigo 34 do Estatuto da OAB. Então anotem aí, censura, incisos 1 a 16 do artigo 34 e inciso 29. Então, inciso 1 a 16 e inciso 29 do Estatuto da OAB, aplica-se a pena de censura. Vamos lá em exemplos? Olha o que diz o artigo 34, inciso 1. Constitui infração disciplinar exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Ok? Lembra que nós estudamos na oportunidade anterior as hipóteses de incompatibilidade e impedimento? Ok? Então imagine que você esteja ocupando um cargo incompatível com a advocacia. Você esteja ali no cargo de assessor de juiz. Veja, é uma incompatibilidade transitória, temporária? Mas naquele período em que você estiver ocupando aquele cargo, você não pode advogar. E se você então exerce a profissão quando você está impedido de fazê-lo, ok? Você então incorre em infração disciplinar. E aí a pena aplicada é a censura, perfeito? Também de igual modo incorre nessa pena de censura quem, por qualquer meio, facilita ao não inscrito a exercer a advocacia. Okay? Você de algum modo auxilia, por exemplo, um bacharel em direito que não é advogado a praticar atos privativos de advogado. Ok? Imagina que você encontra-se ali numa hipótese de incompatibilidade ou de impedimento, e aí você facilita, por exemplo, que um bacharel de direito atue como se advogado fosse, preste assessoria jurídica, por exemplo. Ele não pode prestar assessoria jurídica. Imagine que você tem um escritório, você contrata lá no seu escritório, você está impedido de trabalhar, você não deveria nem ter um escritório, mas você tem um escritório, e aí além de ter esse escritório, você contrata um bacharel em direito para que ele possa atender os clientes, para que ele possa ali dar assessoria jurídica, enfim. Veja, isso é uma falta então disciplinar que sofre pena de sanção. Então, como eu disse, do inciso 1 ao inciso 16 e inciso 29 são todas penas de sanção. Vamos só mais um exemplo aqui. Inciso 2 diz: manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei. Então você tem ali uma sociedade profissional que não está em observância aos dispositivos do Estatuto da OAB. Imagine que você tem na sociedade profissional um indivíduo ali que está impedido de advogar. Okay? Veja, essa sociedade está fora, né, das normas estabelecidas na OAB. Imagine que na sociedade de advogados você tem uma sociedade de advogados e também de contabilidade. Veja, você não pode, isso aí está fora
dos preceitos da OAB, então você está cometendo uma falta disciplinar, a sanção aplicável é a censura, perfeito? Vamos agora comentar ainda sobre a pena de censura, a última hipótese aí de censura, que está lá no inciso então 29. Vamos lá para o inciso 29, que diz o seguinte: praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação, ok? Ato excedente de sua habilitação. Ou seja, o estagiário ele tem atribuições limitadas por lei. O Estatuto da OAB diz o que o estagiário pode ou não pode fazer. Regra geral, o estagiário pode praticar todos os atos privativos de advocacia desde que ele esteja acompanhado e monitorado pelo seu advogado supervisor. E ele pode praticar isoladamente, conforme o regulamento geral determina, ele pode protocolar petição de juntada, petição simples de juntadas, ele pode assinar isoladamente, pode fazer carga de processo também em nome do advogado, desde que haja autorização para isso. Então veja, esses são os únicos atos que o estagiário pode praticar isoladamente, sem a presença do advogado. Agora imagine que esse estagiário, ele pratica, por exemplo, assessoria jurídica, sem acompanhamento de advogado. Ele passa então a prestar assessoria jurídica, então esse estagiário ele poderá então sofrer essa sanção, porque ele praticou um ato que excedeu a sua habilitação. Perfeito? Então aí trouxemos aí alguns exemplos só de hipóteses onde será aplicada a pena de censura. Então atenção, censura, leiam incisos 1 a incisos 16 e inciso 19. Perfeito? Seguindo, nossa segunda modalidade de pena, de sanção, foi a suspensão, não é mesmo? Então anotem, a suspensão ela será aplicada nas hipóteses do inciso 17 a 25 do Estatuto da OAB. Atenção, inciso 17 a 25 do artigo 34 do Estatuto da OAB. Sanção de suspensão, incisos 17 a 25 do artigo 34 do Estatuto da OAB. Vamos aí a alguns exemplos, ok? Olha o que diz aqui o inciso 24 do artigo 34. Incidir em erros reiterados que evidenciem a inépcia profissional. Então vejam, o advogado, como eu já disse anteriormente, que reiteradamente comete erros que deixam de forma muito clara, evidente, a sua inépcia profissional, ele sofrerá então a pena de suspensão. Seguindo aí um outro exemplo, inciso 22 do artigo 34, o advogado que reter abusivamente ou extrair autos recebidos com vista ou em confiança, ok? Então o advogado que ele retém os autos, ok, por tempo maior do que foi autorizado, ele pega um processo então no Poder Judiciário, enfim, na vara X, e ele tinha que devolver isso em 10 dias, ele fica esse processo 8 meses no escritório dele. O juiz vai comunicar à OAB essa conduta do advogado, que seria uma infração ética do advogado. E aí o advogado vai ser submetido a um processo disciplinar e pode ser aplicado a ele, então, a pena de suspensão. Perfeito? Então, incisos 17 a 25 traz então para nós a pena de suspensão. Perfeito? Pessoal, o interessante é vocês notarem que na pena de suspensão, atenção, a pena de suspensão, sempre que você ver no enunciado da questão, envolvendo dinheiro, envolvendo favorecimento ilícito e inépcia profissional, ok? Atenção, dinheiro, favorecimento ilícito, inépcia profissional e conduta incompatível com a advocacia, as penas serão de suspensão. A pena será sempre de suspensão. Perfeito? E fica mais fácil você ver que, olha, se você olhou a questão e tem dinheiro envolvido, é suspensão. Quer ver um exemplo? Inciso 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB depois de regulamento notificado. Está envolvendo dinheiro. A pena é de suspensão. Vamos um outro exemplo aqui que envolve dinheiro? Olha só. Envolvendo dinheiro, hein? Inciso 18. Solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Ok? Então, olha só.
Inciso 18 está dizendo o seguinte: o advogado que recebe dinheiro do cliente para praticar atos ilícitos, ok? Pena aí de suspensão, ok? Seguindo aí também, nós vamos encontrar no artigo 34, no inciso 17, ok? Prestar concursos a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Lembra que eu falei? Dinheiro, favorecimento ilícito. Veja que aqui no inciso 17, o advogado está auxiliando o cliente dele para realizar um ato contrário à lei, ok? Então ele está favorecendo ilicitamente o cliente dele, perfeito? Inciso 19, olha lá, inciso 19 do artigo 34 diz respeito a dinheiro, ó. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Então, o advogado vai lá e fecha um acordo com a parte contrária sem informar ao seu cliente sobre esse acordo. Isso é falta ética disciplinar. Veja, receber dinheiro, perfeito? Então, nós estamos vendo aí que sempre que tiver dinheiro envolvido, favorecimento ilícito do seu cliente, ok? Inépcia profissional e conduta incompatível com a advocacia, a pena é de suspensão. Quando você passa a entender isso, você fica melhor a sua compreensão, você precisa mais ficar gravando o artigo 34 todo. Não grave o artigo 34, faça então desse modo. Então nós vimos então pena de advertência, lá então nós vimos a censura, ok? Previsto do inciso 1 ao inciso 16. Suspensão, tudo que envolver dinheiro, favorecimento ilícito, conduta incompatível com a advocacia e inépcia profissional, suspensão. E por fim sobrou para nós a exclusão. Anotem aí, a exclusão ela vai ser aplicada nas hipóteses do inciso 26, ok? Inciso 26 do artigo 34, a inciso 28. Então olha só, inciso 26 a inciso 28 são ali as hipóteses de exclusão. Vamos lá então para a gente entender as hipóteses de exclusão? Sofrerá exclusão então quando o advogado fizer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Então veja, o advogado vai ser excluído da OAB se ele fizer falsa prova, por exemplo, da graduação dele. Um dos requisitos para se inscrever na OAB é o que? É ser graduado em Direito, ter diploma de curso superior em Direito. Se o indivíduo, o candidato, falsifica esse diploma, ok? Ele então fez prova falsa de um requisito para inscrição na OAB. Ele poderá sofrer então a pena de exclusão. Um exemplo. Seguindo, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. O advogado ele não tem mais idoneidade moral para exercer a advocacia, ok? E aí, por exemplo, nós podemos dizer o seguinte, que o vício do advogado em jogos de azar, ele é dependente químico, ele é alcoólatra, tudo isso, então, se enquadra aí nas hipóteses de idoneidade moral. Esse advogado deixa de ter idoneidade moral, ele pode ser excluído, ok? Então, tornar-se moralmente inidôneo. E, por fim, praticar um crime infamante. O advogado que pratica um crime infamante é condenado por um crime dessa natureza. Por exemplo, um advogado que comete um crime de estupro de vulnerável contra a sua filha. Imagine essa situação, né? É algo aberrante, é algo absolutamente reprovável. Então, a natureza do crime, por si só, é absolutamente repugnante, perfeito? Então, nessa hipótese aí também o advogado ele vai sofrer a pena de exclusão. Então, pena de exclusão, inciso 26, 27 e 28, 3 incisos. Então, olha só, por exclusão, você vai... A maioria das infrações será, então, que é a suspensão. Sempre que envolver dinheiro, inépcia profissional, favorecimento ilegal de terceiros, ok? E também quando houver, então, dinheiro, inépcia profissional, favorecimento de terceiros e conduta incompatível com a advocacia, perfeito? E aí a censura naquelas hipóteses que nós vimos lá, do inciso 1 ao inciso 16, e logo a seguir a pena, então, de exclusão, que aí a exclusão são as últimas hipóteses, perfeito? A exclusão, então, ali vai ser aplicada nas hipóteses do inciso 16 ao inciso 18. Perfeito, pessoal? Bom, vimos então aqui pena de censura, pena de suspensão e a pena de exclusão. Então vamos dar uma paradinha aqui e voltamos no próximo vídeo para concluir o nosso estudo a respeito das infrações disciplinares. Até logo!